Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com todos os seus. Estamos aqui mais uma vez para trazermos uma mensagem de esclarecimento e de crescimento cristão. O tema que eu escolhi para nós hoje é repudiados. Você sabe o que são repudiados? Repudiados são rejeitados. Será que você já foi rejeitado alguma vez, repudiado alguma vez na sua vida, em alguma ocasião, pela sua condição social, pelo seu carro nacional, que não é tão bonito quanto o carro importado do seu vizinho? Será que você já foi repudiado pelas roupas simples que você veste? Por não ocupar um cargo de alta relevância no serviço público? Certamente que sim. Muitos de nós somos repudiados todos os dias no mundo todo, por diversos motivos, inclusive os motivos mais torpes. Nós, como homens e mulheres cristãos, lavados e remidos no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também somos repudiados. Somos repudiados, sim, porque somos novas criaturas. Somos repudiados porque temos uma nova direção em nossas vidas. Nós somos repudiados porque o nosso discurso, o nosso pensamento e a disposição do nosso coração não é a disposição do coração desse mundo. Então, por vários motivos, nós cristãos, mais especificamente os cristãos evangélicos, nós somos repudiados, sim. Mas isso é o motivo mais de regozijo do que o motivo de tristeza. Nós vamos meditar numa orientação dada por nosso Senhor Jesus Cristo quanto a esse repúdio. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 22. Atentem bem para o que Jesus nos diz. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e vos rejeitarem o vosso nome como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Amém? Jesus Cristo está se dirigindo aos seus discípulos. No momento em que Jesus disse essa frase, ele estava no meio de uma multidão. Mas ele baixou o seu rosto, dirigindo-se às pessoas humildes e convertidas que estavam ali ao seu derredor e proferiu essa sentença. Ele não estava falando à multidão, embora estivesse na multidão, mas estava falando àqueles que estavam mais chegados, mais próximos. Você não está na multidão. Se você é um servo de nosso Senhor Jesus Cristo, você não se encontra numa multidão. Você se encontra num grupo seleto, próximo do teu Deus, próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. E é para mim e para você que vem essa palavra. Jesus, na sua presciência, na sua sabedoria, já sabendo que os seus discípulos, que os seus seguidores seriam odiados e perseguidos, ele já começa essa sentença, esse versículo dizendo: bem-aventurados sereis. Ele já prepara o nosso coração, o nosso espírito, para que haja paz e regozijo, para que haja bem-aventurança em tudo aquilo que ele vai começar a dissertar. O que
vos tenho a trazer é bom, embora haja uns aspectos que possam vos causar incômodo. Bem-aventurados sereis. É assim que Jesus começa a frase. E ele diz: quando vos odiarem. Nós somos odiados muitas vezes. Nós cristãos evangélicos, nós que somos novas criaturas em Cristo Jesus, somos odiados sim, de diversas maneiras. E Jesus já previa isso. Nos separam também, nos deixam de lado, não nos aceitam como amigos ou como companheiros desejáveis, porque nós temos uma nova direção de vida moral e espiritual. E vos injuriarem. Existe uma série de injúrias, ofensas e calúnias, sim, contra o povo de Deus. O cidadão e a cidadã cristãos são realmente, frequentemente, vítimas de toda sorte de calúnia e de injúria que vem por todos os meios, de diversas maneiras, às vezes franca, clara, às vezes velada, mas vem. E rejeitarem. Somos rejeitados, sim. Não querem a nossa proximidade. Você já pode ter sido ou pode vir a ser rejeitado por ser um homem ou uma mulher diferente no campo moral e no campo espiritual, por causa do Filho do Homem. Jesus aqui, na sua sabedoria, na sua presciência, ele começa essa sentença de advertência, primeiro colocando conforto, paz e esperança em nosso coração, quando ele diz: bem-aventurados sereis. E ele chama para si essa responsabilidade que nós herdamos dele, que é sermos odiados, separados, injuriados por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o repúdio existe, a rejeição existe, a ofensa existe, a calúnia existe, a perseguição existe, velada muitas vezes, preparadas muitas vezes por homens que sabem lidar com as massas e desejam que o Evangelho caia em descrédito, e fazem isso inclusive com técnica de abordagem pública. Mas nós estamos avisados que todo o repúdio que nós possamos vir a sofrer não é motivo de desânimo, é motivo de bem-aventurança. Bem-aventurados sereis, essa é a promessa de Jesus. Por que nós somos repudiados? Por que você, sendo uma nova criatura, uma criatura de um padrão moral e de um padrão espiritual forjado nas Escrituras, é repudiado? Em primeiro lugar, porque nós pertencemos a um outro governo. O governo desse mundo está sob o soberano poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem tem conduzido o coração e o espírito da maioria dos homens e mulheres que habitam esse mundo, é o príncipe desse mundo, é Satanás. Certa feita, Jesus, próximo já à sua prisão, disse: vamos-nos daqui, porque se aproxima o príncipe desse mundo e eu nada tenho a ver com ele. Então nós pertencemos a um outro governo,
Nós pertencemos a uma outra direção. Nós pertencemos à direção de Deus, em Cristo Jesus, nas Escrituras e no Espírito Santo. E não seguimos a direção do príncipe desse mundo. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, Jesus mesmo disse: o meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Se o nosso seguidor, se nós somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele mesmo afirma que esse mundo, dentro desse padrão moral e espiritual que esse mundo vive, não pertence a Ele, nós também não pertencemos. E por pertencermos a um outro governo, ao governo da paz, ao governo da luz, ao governo da verdade, nós somos repudiados. Louvado seja Deus, se eu e você já fomos ou estamos sendo repudiados por causa do nome de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós somos repudiados porque nós não aceitamos as ofertas desse mundo. Esse mundo tem muita coisa a oferecer. Coisas carnais, sensualidade, violência, em que o coração predomina sobre as coisas espirituais. Os homens são levados pelas suas emoções, as mulheres levadas pelas suas emoções. Nós vemos aí um cortejo infeliz de violência, adultério, alcoolismo, drogas, assassinatos, má gestão pública e uma série de outras coisas que nos causam repúdio. Isso é que nós repudiamos. Mas simplesmente, por nós não aceitarmos a condição desse mundo, nós somos repudiados. Por que vocês não aceitam corrupção? Por que vocês não sentam aqui e tomam conosco um copinho de uísque? Por que vocês não sentam com essas meninas muito favoráveis? Por que um relacionamento extraconjugal de vez em quando? Nós não aceitamos isso. E por não aceitarmos as ofertas do mundo, nós somos repudiados. Louvado seja Deus por isso. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo nos diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Se o mundo está no maligno, as ofertas que esse mundo tem para nós de nada nos servem. Há muita coisa boa, existe tecnologia, medicamentos inteligentes, maiores recursos médicos, nós temos meios de transporte, meios de comunicação, que não são essencialmente bons nem essencialmente maus, mas são recursos dos quais nós podemos dispor para nosso conforto e nossa segurança. Porém, o que o mundo tem a oferecer em termos de diversão e no campo moral e espiritual, nós não estamos interessados. Em terceiro lugar, nós somos repudiados porque o mundo sabe que há um prêmio para nós. O mundo sabe que há um prêmio para nós, não um prêmio para o mundo. Esse prêmio é um prêmio glorioso. É um prêmio proporcionado por nosso Senhor Jesus Cristo. Um prêmio glorioso que nós já podemos usufruir nesta vida.
e passaremos a usufruir na vida vindoura. Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 18, nos diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, o que Paulo quer dizer aqui é que a presença de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, a presença do Espírito Santo, a presença da palavra todos os dias em nosso coração e em nosso espírito, nos revela coisas maravilhosas e gloriosas, que nos dão as condições necessárias para nós enfrentarmos esse mundo e para termos alegria no espírito nesta vida. Não é preciso morrer, não é promessa escatológica, é uma promessa para essa vida. Se você está vivo em Cristo Jesus como nova criatura, é para que você tenha vida e vida em abundância, como foi prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, somos repudiados por sermos privilegiados. Nós somos privilegiados? Somos. Nós temos o conhecimento de coisas que o mundo não conhece. Nós temos uma intimidade com Deus que o mundo não tem. Nós temos uma alegria e uma esperança que o mundo não tem. O Espírito Santo nos dá a orientação e o discernimento necessários, enquanto que o mundo não tem essa orientação e esse discernimento. Somos privilegiados. O próprio Jesus disse em Mateus, capítulo 13, versículo 11: respondendo-lhe, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A vós é concedido, mas ao mundo não é concedido. Alegria, paz, esperança, regeneração, novo revestimento, novo discurso, nova disposição de caráter. Tudo isso nós vivemos nesta vida graças à obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo e a orientação da palavra. Nós somos nisso tudo privilegiados, e o mundo, quando entende isso, nos repudia. Também somos repudiados por amor de Cristo, principalmente. Somos repudiados por amor de Cristo. Cristo representa o padrão ouro de comportamento moral e espiritual. Cristo significa a soberania de Deus. Cristo significa a presença de um povo eleito, de um povo privilegiado, de um povo escolhido, de um povo esclarecido e de um povo salvo. Por isso nós somos repudiados por amor de Cristo. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, afirma: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você não adota os padrões desse mundo, mas adota os padrões de nosso Senhor Jesus Cristo, você e eu seremos automaticamente vítimas de perseguição e de repúdio. E é o próprio Jesus que nos diz isso, e é o apóstolo Paulo que o confirma. Nós somos repudiados, sim.
Mas nós somos repudiados, porém preservados desse mundo. Nós somos protegidos de todo esse repúdio que o mundo exerce sobre nós. Os anjos que servem ao Senhor e o Espírito Santo de Deus nos guardam de toda a malignidade desse mundo. Por isso devemos ter uma intimidade muito grande com Deus, com as Escrituras, buscarmos a santidade, tirarmos do nosso coração tudo aquilo que impeça uma perfeita comunhão com Deus, porque isso nos protegerá, nos preservará de todo esse repúdio. Repudiados, mas preservados. Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, afirma: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E por que isso acontece? Pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Pelos anjos que Jesus coloca em nosso caminho e pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Somos repudiados, mas somos vencedores. Repudiados, mas vencedores. Porque nós vencemos o pecado. Nós vencemos a morte que é trazida pelo pecado. A morte espiritual. Nós somos vencedores porque nós conseguimos vencer a sedução desse mundo. Nós somos vencedores porque aquele que venceu por nós nos tornou mais do que vencedores. Em Mateus capítulo 5, versículo 10, Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você já foi, está sendo ou será perseguido por ser um cristão? Por crer em nosso Senhor Jesus Cristo? Há um prêmio para você nos céus. Você é um vencedor, eu sou um vencedor. E essa vitória eu já comemoro aqui. Comemore aqui também, meu irmão, essa tua vitória. Isso é promessa de Cristo para mim e para você. Nós somos repudiados ao buscarmos sabedoria. Esse mundo está repleto de sabedoria, sabedoria de homens. Mas o Evangelho se refere à sabedoria de Deus. Nós não desprezamos a soberania, a sabedoria que o mundo tem a nos oferecer. Toda essa gama de informações, toda essa tecnologia pode nos ser útil se for utilizada com sabedoria, se for utilizada com prudência, se for utilizada com moderação, com uma devida direção. Mas a nossa grande busca é pela sabedoria espiritual, pela sabedoria que vem de Deus. Se você buscar a sabedoria dos homens, eles vão dizer que você é sábio, mas se você buscar a sabedoria de Deus, os homens vão dizer que você é um tolo, que você é um nécio. Isso é normal, esse repúdio é normal, mas nós temos como preferência em nossas vidas a busca da soberania de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco
para ser sábio. É um modo de dizer: se você quer adquirir a verdadeira sabedoria, deixe a sabedoria do homem em segundo plano e coloque a sabedoria de Deus como prioridade em sua vida. Isso não significa abandonar os recursos tecnológicos que nós temos à nossa disposição, como esse vídeo agora que eu estou fazendo. É um recurso a serviço da palavra de Deus. É uma comunicação entre irmãos. E é um recurso que nós não podemos, não devemos desprezar de modo algum, mas nós o estamos utilizando com a sabedoria que Deus nos dá. Somos repudiados, mas devemos enfrentar todo esse repúdio com tolerância e prudência. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui, na prática, é que o repúdio muitas vezes é tão intenso ao povo de Deus que na angústia e na ansiedade, homens e mulheres de Deus costumam ceder a doutrinas que são ministradas por meios de filosofias e vãs sutilezas para tentar minorizar esse repúdio. Não adianta. Se nós escolhemos o santo, nós temos que abandonar o que é profano. Se nós adotamos para a nossa vida a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, dos profetas e dos apóstolos, nós não podemos adotar nenhuma doutrina sutil, ardilosa desse mundo para tentar minorar esse repudio sob o qual nós estamos sujeitos. E para terminar, nós somos repudiados, mas estamos com boa disposição. Repudiados, porém bem dispostos. Porque apesar de todo o repúdio desse mundo, existe uma riqueza em nós, um esclarecimento em nós, uma eleição em nós, uma escolha em nós, uma vitória em nós, que o mundo não pode ver, não pode compreender, mas nós podemos compreender. Apesar de todo o repúdio, nós não odiamos o mundo. Tanto que nós ministramos a palavra e temos amor pelas almas perdidas, porque essa é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso causa repúdio, porque o mundo pergunta: como é que vocês não fazem o que nós fazemos, mas conseguem nos amar? Por que apesar de vocês não viverem no profano, mas viverem em santidade, por que vocês buscam a salvação de almas nas ruas, nos presídios, nos prostíbulos, nas casas de perdição? Isso intriga o mundo. Mas nós, apesar de sermos repudiados, nós não perdemos o amor de Cristo que há em nós.
O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É o que o mundo diz. Vocês não têm o gozo profano desse mundo, mas vocês carregam dentro de vocês uma esperança e uma alegria e um conforto. Nos expliquem, por favor, qual é o motivo dessa esperança. E o motivo dessa esperança é nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos diz o apóstolo Pedro. Portanto, irmão, o fato de nós sermos repudiados não impede que nós gozemos e desfrutemos da grande alegria que devemos sentir, que estamos sentindo, por sermos salvos e sermos servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela alegria de andarmos no Espírito e não na carne. Por repudiarmos o mundo, porém, por tentarmos recuperar as pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, o repúdio do mundo, como nós começamos com Lucas 6:22, o próprio Jesus nos adverte: sereis repudiados, porém bem-aventurados sereis, regozijai-vos nisso tudo. Amém? Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês, com todos nós, e até uma outra oportunidade em nome de Jesus.